Então, aqui da aula passada a gente falou um pouco sobre as bases moleculares, que a gente viu sobre a química, ligação iônica, ligação covalente, que a gente vai ver mais para frente, a relação com esse tipo de ligações e os sais minerais, alguns exemplos de sais minerais, como sal de cálcio, de cloro, de cobalto, de cobre, de crômio, de enxofre, de ferro, de flúor, de fósforo, de iodo, de magnésio, de manganês, de molibdênio, de potássio, selênio, sódio e zinco. Desses, a gente tem as suas funções dentro do nosso organismo e quais as principais fontes, seja ela vegetais, carnes, ovos, laticínios, cereais e por aí vai. Disso, a gente vai iniciar hoje falando um pouco só sobre a relação que a água tem com os seres vivos. De modo geral, a primeira informação que a gente tem é que a água é o solvente chamado de solvente universal, que é isso, ela consegue dissolver praticamente todas as coisas possíveis de serem dissolvidas. Por isso que ela é conhecida como dissolvente universal, ela é conhecida como solvente universal, porque muitas coisas dissolvem nela. Organismos ou substâncias ou matérias que se dissolvem na água são chamadas de hidrofílicas. Por quê? Hidro significa água e fílica significa do filos, amigo. Então, elas são amigas da água, elas têm uma relação com a água e se dissolvem nela. Já substâncias que não são hidrofílicas, elas são hidrofóbicas, que ela tem medo da água, então ela não se dissolve na água tão facilmente. Um exemplo de substância hidrofílica é o açúcar e o sal. Já exemplo de substância hidrofóbica é o óleo. O óleo, por exemplo, ele não se mistura com a água, então ele é uma substância hidrofóbica. Disso, por exemplo, nas substâncias que são chamadas de hidrofílicas, como é o caso do açúcar e do sal, a gente tem a separação entre dois termos, que é os termos solvente e soluto. Solvente, na maioria das vezes, é tudo aquilo que é líquido, e soluto é tudo aquilo que é sólido. Então, numa relação de água com açúcar, por exemplo, a água seria o solvente e a açúcar seria o soluto. De água com sal, a água seria o solvente e o sal seria o soluto. Disso a gente tem, quando a gente mistura determinadas composições ou até mesmo determinados materiais com água, querendo ou não, a gente vai ter uma reação química, que é uma reação química de quebra. Vai quebrar o açúcar, vai quebrar o sal. Mas essa reação química, dependendo do que eu estiver misturando, vai ter outras significações, vai ter outras reações, vai ter outras fórmulas. Nisso eu tenho o que chamamos na reação química de reagentes e de produtos. Por exemplo, o que é o sal? O sal, quimicamente falando, é chamado de cloreto de sódio. Então, no sal a gente tem cloro e a gente tem sódio, o que forma o cloreto de sódio. Já se a gente for ver numa reação química, eu vou ter que os meus reagentes é o cloro e o sódio, e o meu produto dessa reação é o sal de cozinha, chamado de cloreto de sódio. Por isso que a gente tem esses nomezinhos. Reagente é quem reage, produto é o que eu tenho do resultado da reação. A água normalmente participa como reagente em reações de hidrólise, que é o de quebra. Por exemplo, no caso da água com açúcar, eu tenho que a reação de hidrólise acontece quando a água quebra algo que é o açúcar. Que vem de lisis, que significa quebra. Então, hidrolises, que é hidrólise, significa quebra pela água. Aqui tem alguns exemplos de reações que acontecem através da quebra da água. E a partir daqui a gente vai ver algumas composições dos alimentos, que é a química das proteínas, que é a primeira, formada por uma cadeia de aminoácidos. E aí a gente vai ter proteínas, depois a gente vai ter as estruturas, depois a gente vai ter as enzimas, em que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, e as relações que isso ocorrem. Depois a gente vai ver um pouco sobre lipídios, são gorduras, e depois dos lipídios, como as ceras que a gente contém no ouvido, por exemplo. Aí, depois dos lipídios, a gente vê os glicídios, que também são conhecidos como carboidratos. Praticamente a base da alimentação do brasileiro é arroz, e arroz é rico em carboidrato.
A gente também tem pão cheio de carboidrato, que as pessoas normalmente tiram carboidrato para poder fazer dietas. E por fim, os ácidos nucleicos, que são bem mais específicos, são poucos alimentos que possuem e praticamente ele está contido somente na molécula de DNA. Quando a gente for falar de DNA e a relação que o ácido nucleico tem com esse DNA. Nisso, como eu falei que a aula de hoje seria mais curtinha, só para a gente tratar sobre o início dessas questões aqui, a gente estão só sabendo que terça-feira a gente vai fazer um resumão relacionado a proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Hoje vai ser liberado ainda para vocês uma atividade, mas aí vocês não precisam responder completo, ou não precisam responder, pode esperar, eu vou ter que aumentar o prazo dela, porque o prazo dela seria de quinta a quinta, mas como a gente só vai ter aula na terça, então eu vou estender um pouco esse prazo, pelo menos até o final de semana que vem, até o domingo, porque na outra semana já é início de próxima unidade, quarto bimestre. Semana que vem a gente tem aula na terça, que eu passo os conteúdos da prova de vocês, que vai ser praticamente a unidade 1, a unidade 4, né, que é a unidade anterior a essa, quer dizer, e essa unidade só o início dela. Essa parte final de moléculas não vai cair só sobre microscópio. E a parte do nosso livro anterior, mas aí eu confirmo direitinho com vocês. Na segunda, vocês já podem estudar as duas unidades até só metade dessa, que é sobre microscópio. A partir dessa, só conteúdo referente às atividades que vocês vão ter. Então, era isso. Eu já marquei